pôr do sol, você poderia estar no fresquinho, no ar-condicionado, poderíamos estar em muitos lugares, mas eu quero dizer que o melhor lugar que Deus preparou é esse lugar, é o lugar que você está para glorificar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu convido você que curva tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a presença manifesta do Senhor aqui nessa noite, vamos orar ao Senhor, dizendo a Ele que nós estamos aqui com um propósito em nossos corações, nós estamos aqui desejosos de engrandecê-lo, de magnificá-lo, de declarar as grandezas, libertando, quebrando cadeias aqui nessa noite, renovando vidas, restaurando sonhos. Nós cremos que a tua presença aqui neste lugar faz toda a diferença em nossas vidas. Reina aqui, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você está aqui. Que bom que você pôde transpor os obstáculos, as barreiras e estar aqui na casa do Senhor. Eu convido vocês a que abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 46, que fala sobre a fé perfeita em Deus. Salmos de número 46. Você tem a sua Bíblia? Salmos de número 46. Você já encontrou aí? Diga glória a Deus. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vocês? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero que você repita comigo o versículo 7. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos aplaudir ao Senhor por essa promessa real para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje, nesse tempo, nessa geração, em meio à circunstância que você está vivendo. Tome posse dessa palavra, dessa verdade para a tua vida. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Não importa o que você passou antes de vir para cá, o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor e vamos adorá-lo, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus para o povo de Deus. Amém? É motivo de muita alegria podermos estar aqui juntos nessa noite para reverenciarmos o nosso Deus, para declarar em louvores, para exaltar o santo nome. Por isso eu convido você neste momento. Eu acredito que você já teve a oportunidade de cumprimentar o seu irmão que está do seu lado, mas eu peço que você nesse momento se volte totalmente para o Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor preparou, que você se preparou para estar
para estar cultuando e entregando o seu melhor. Não que o culto ao Senhor seja uma coisa que fazemos somente aqui, somente dentro do templo. Não, o culto ao Senhor, ele é em todo o tempo e fora de tempo. Mas esse momento você separou única e exclusivamente para estar louvando e agradecendo o nosso Deus. E eu convido você, sabe, a se desprender de tudo que te impeça de entregar ao Senhor um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Porque você foi chamado, você foi criado para adorar. Esse é o propósito da sua vida. Quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vemos a criação de Deus. Para cada dia Deus estipulou uma coisa e Ele foi falando, passamos isso, passamos aquilo. Deus deu a ordem e as coisas foram se cumprindo. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e assim foi feito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para poder reverenciar Ele. E essa é uma oportunidade que você tem nessa noite, de entregar a Ele o seu melhor, sabe? Não fique tímido, não fique envergonhado. Se tiver que correr, corra. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que chorar, jogar o seu rosto no pó, faça. Mas faça para a honra e glória do Senhor. Entregue a Ele o seu melhor. Amém? E nós vamos declarar: Senhor, estamos em Tua presença, porque um dia a Sua morte nos trouxe vida e nos deu livre acesso ao coração do Pai. Aleluia. Jesus, em Tua presença, luz aqui. Eu sei que você conhece. Pois no dia da Sua morte, Ele nos deu o quê? Ele nos deu completo acesso ao coração. O véu
a Ti. Pega suas mãos, se renda a Ele. Se renda totalmente a Ele. Se renda. Fala, oh Deus, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem a Tua graça. Será que você pode entender o propósito da sua criação? O propósito que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa semelhança. Assim você foi feito. Mas é necessário que você entenda que em determinado ponto da vida do homem ele pecou e se afastou de Deus. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, mas em determinado ponto ele pecou e se afastou. E a aliança que existia entre o homem e Deus foi rompida. E muito tempo se passou, até que o Filho de Deus, o Pai, o Jesus Cristo falou: eu vou ser o elo de ligação. Eu vou restabelecer o elo de ligação da sua criação com o Pai. E o Senhor, Ele veio à terra, Ele se fez homem. Ele se fez carne, Ele se fez um de nós. Ele passou por tudo que nós passamos, todas as tentações, todas as promoções, para que a aliança com Deus fosse restabelecida. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter um livre acesso a Deus. Ele morreu para que você pudesse ter novamente livre acesso. Querido, hoje você não precisa mais de intermediários. Não. Hoje você não precisa mais que alguém espie o pecado por você, não. Você pode ajoelhar o seu joelho no chão, colocar o seu joelho no pó. Você pode pedir perdão e você pode ser invadido pela presença de Deus. Você pode ser invadido pela presença de Deus. A aliança ela foi restabelecida e você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus. Eu não vou cansar de dizer: nós temos livre acesso, livre acesso, livre acesso à sala do trono, livre acesso à sala do trono. O véu me separava
para celebrar o teu santo nome, Deus. Com tudo que há em nós, estamos aqui, Deus. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Te eu celebrarei, Senhor. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Ele criou tudo que há na terra. Querido, você não tem ideia do quanto você é importante. Do quanto você é importante. Sabe por quê? Quando você vai ler lá em Gênesis, o Senhor ele vai falando que haja luz, que haja separação entre as trevas e a luz, que haja o mar, que haja as águas, que haja separação entre a terra e as águas. E ele começa a criar os animais da terra, ele começa a fazer tantas coisas. Mas quando Deus ele começa a criar você, ele reúne todos que com ele estavam ao seu redor. O Pai, o Filho e o Espírito. E ele fala assim, ó, eu preciso fazer alguém que tenha controle sobre tudo isso que eu criei na terra. Alguém que domine, alguém que tenha liberdade, tenha livre-arbítrio. E alguém que me adore. Aí o Senhor ele vai e resolve fazer você. E o Senhor resolve fazer você e colocar a própria imagem dele em você. Você tem noção do que é isso? O Senhor, talvez olhando no espelho, eu estou conjecturando e pensou, como é que eu vou fazer o homem? Eu vou fazer ele igualzinho a mim, porque eu sou perfeito e essa criação tem que ser perfeita. E ele resolveu nos fazer a sua imagem e semelhança.
pecado, mas em determinado momento eu pequei, você pecou, e a aliança foi quebrada, a aliança foi rompida. Mas Jesus ele falou: eu vou restabelecer essa aliança. E ele restabeleceu. Mas sendo que Jesus tinha um plano, ele tinha que morrer e tinha que voltar para o Pai. Mas ele falou: eu vou, mas eu volto. Eu volto e vocês têm que me esperar. Mas eu vou, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei sós. Não, nós não estamos sozinhos, não. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Consolador. Ele enviou aquele que pega as suas lágrimas, aquelas lágrimas que só você e Deus sabem que correm nos seus olhos quando você está com seus portas fechados, no momento de angústia, de dor, de solidão. Ele pega essas lágrimas e leva para o Pai. Ele encaminha suas lágrimas ao Pai. Ele fala: aqui são as lágrimas do teu filho. E o Senhor dá vida. Nós estamos aguardando a volta do Cristo. Sim, estamos aguardando. E não estamos sós. O Espírito de Deus está conosco. O Consolador. O Consolador. O Espírito de Deus está
verdade o Espírito, Ele está. Eu não sei como tem sido a sua semana, querido. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado diariamente, não. Mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus está contigo. O Espírito de Deus está contigo. E Ele cura os enfermos, Ele cura, Ele sara as feridas, Ele conserta, Ele colhe as nossas lágrimas, porque Ele é um consolador. Mas é necessário que você dê liberdade para Ele. É necessário que você abra a porta para Ele. É necessário que você se renda a Ele.
nessa mesma ligação com o céu, voltado para aquilo que Deus, Ele com certeza tem preparado para você, porque eu quero já declarar para você que há uma mesa farta. Olha para o teu irmão e fala para ele: olha, tem uma mesa farta. Ah, mas não estou nem ouvindo. Diga assim: tem uma mesa farta. Está sendo servida. Aleluia. E você vai se alimentar do alimento do céu nessa noite. Você vai se alimentar daquilo que Deus tem preparado para você. As crianças, elas estarão indo para a escolinha. Os pais não precisam sair de seus lugares. As crianças estarão sendo conduzidas a uma sala específica, onde estarão tendo um culto, uma palavra, aliás, uma palavra específica para eles. E você estará aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é que está com calor? Calor é um negócio sério, né, queridos? Deixa muitas pessoas inquietas, agitadas, né? Mas eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês, em nome de Jesus, que nós estivéssemos voltados para o que Deus quer falar conosco nessa noite. Não se deixe distrair. Não fique andando para lá e para cá. Não fique transitando pela igreja, para que você possa estar recebendo tudo aquilo que Deus já preparou para você. Amém? Está combinado? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra de transformação, de renovo para a tua vida nessa noite. Você quer receber? Diga assim: olha, eu vou sair hoje daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Não é a palavra da pastora Simone, mas é a palavra de Deus que trará transformação à tua vida nessa noite. Depois de nós orarmos, eu quero pedir que vocês, por favor, lancem as imagens que eu pedi a vocês, que vocês, pessoal do MTI, aí separasse para mim. Eu vou estar hoje tratando com vocês sobre o tema que talvez vocês já... Joga o tema aí, por favor. Tira essa imagem e joga o tema. Qual o tema de hoje, queridos? Todo mundo está enxergando lá? Está dando para ver? Então vamos lá? Acho que dá todo para que todo mundo leia agora. 1, 2, 3 e já! Exatamente. A palavra profética para esse ano de 2023 é que nós vamos resplandecer. Mas ninguém resplandece assim, ó. Sabe? Existe uma trajetória, existe um caminho até que você chegue a esse tal do resplandecer que nós estamos falando desde o dia 31, nós estamos falando sobre isso. E eu pedi para que pode lançar agora a imagem, queridos, que lançassem algumas imagens, porque essa mensagem que eu estou trazendo, vou trazer para vocês, tem a ver com superação. E eu quero começar com algumas imagens, talvez não seja novidade para você, talvez você já tenha visto essas imagens, né? Bota na Lise Velasquez. Coloca aí a imagem dela. Vocês estão vendo essa mulher, essa moça? A Lise Velasquez, ela é considerada a mulher mais feia do mundo. Não sei se vocês já viram na internet alguma coisa falando sobre ela. Mas Lise Velasquez, queridos, ela nasceu com uma síndrome rara. Ela nasceu com uma doença rara. E essa doença impede ela de ganhar gordura corporal.
ela tem menos de 30 quilos. E além dessa doença genética, ela também ficou cega de um olho, e ela também tem o sistema imune dela muito fragilizado. Quando essa menina ela surgiu, né, na escola e na internet, porque ela tinha que aparecer em algum lugar, ela se tornou famosa pelo que eu já falei, né? O vídeo que foi lançado, pegaram a imagem dela na internet, intitularam ela como a mulher mais feia do mundo. Ela enfrentou problemas sérios de crueldade na escola, de bullying na internet. Ela passou por momentos de forte depressão, mas essa menina tem uma história. Ela não se deixou abater por essas situações que ela viveu. Ela deu a volta por cima e ela usou a sua visibilidade até negativa, né, que atribuíam a ela quando colocaram a imagem dela dizendo que ela era a mulher mais feia do mundo, para iniciar uma campanha contra o cyberbullying ao redor de todo mundo. E hoje essa mulher, ela é uma mulher que é conhecida como uma mulher que superou, que teve um poder de superação muito grande diante das circunstâncias da vida dela. Mas não para por aí. Nós temos um outro chamado Nick Vujicic, não sei exatamente pronunciar o nome dele, mas esse homem, ele nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome também. E durante muitos anos da vida dele, ele procurou obter resposta do porquê ele tinha nascido assim. E ele perguntava para Deus: Deus, por que eu? Por que eu, Deus? E com 8 anos, esse menino, ele tentou o suicídio. Mas ele chegou à conclusão que com a fé dele, ele conseguiria superar os problemas da vida, os problemas que se apresentavam. E com 17 anos, esse homem, ele fundou uma instituição conhecida como Vida Sem Membros. É uma associação sem fins lucrativos, e ela visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as limitações que as pessoas têm. E atualmente, esse rapaz, ele viaja o mundo todo, dando palestras motivacionais. E aí ele fez uma declaração que me chamou a atenção. Ele fez a seguinte declaração: eu tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Nós podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções, insistem em enfatizar as falhas e as deficiências, ou nós podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes, ou ao contrário. Quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, nós podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Mas tem um aqui, pertinho da gente. Ele é de Salvador. Esse homem nasceu com a cabeça para trás. E ele tem uma anomalia grave, rara, em que a coluna vertebral dele é torcida. E ela puxa a cabeça para trás. E os membros dele são atrofiados. O nome dele é Cláudio, ele mora em Salvador. Ele fez faculdade, ele come sozinho, ele escreveu um livro, ele responde mensagem no celular, e ele já viajou por vários lugares do mundo, como a França, como a Itália e outros lugares do mundo. Mas aí você pode perguntar: mas o que tem a ver tudo isso que você falou? Eu comecei com essas imagens para levar você a parar nesse momento, para pensar o seguinte: porque se nós refletirmos sobre a história da humanidade, nós vamos perceber, queridos, que o ser humano, ele possui um potencial de superação
diante das adversidades muito grandes. Por mais difíceis que as adversidades sejam, como as grandes guerras, como as pandemias, como as catástrofes que se sucedem muitas vezes em muitos lugares do mundo, há uma potência dentro do homem, há uma potência dentro de você, e essa potência foi colocada pelo próprio Deus, e essa potência ela pode ser desenvolvida para que você possa viver aqui na terra cumprindo os propósitos de Deus e vencer as lutas e as dificuldades que vêm sobre a tua vida. Jesus nos disse em sua palavra o seguinte: no mundo tereis aflição. Ou seja, Jesus deixou muito claro, Jesus não enganou ninguém que está aqui. Todos nós no mundo passaríamos por aflições. Porém, Jesus deixou para você e deixou para mim um princípio para guiar os nossos passos em meio às aflições. Jesus nunca nos disse que em meio às aflições nós deveríamos nos render, nós deveríamos nos entregar, nós deveríamos sucumbir, mas Ele disse para nós o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bata no ombro do teu irmão e diga assim, ó: tende bom ânimo. Eu quero dizer que em meio às aflições da vida, as lutas da vida, as catástrofes, as guerras, aos problemas que vêm contra nós, eu quero dizer para você que é indispensável o bom ânimo. Só assim, eu quero dizer, você vai resplandecer. Só assim você vai vencer. Jesus venceu, e você pode falar: ah, Jesus venceu porque Ele era Deus. Ah, Jesus venceu porque Ele vivia ali, ó, juntinho com o Pai. Concordo, Ele vivia juntinho com o Pai. E esse juntinho com o Pai dava a Ele a capacidade de renovar esse bom ânimo a cada dia, a cada dia, a cada dia. Esse bom ânimo de Jesus era renovado, porque Ele estava juntinho com o Pai, porque Ele vivia em comunhão com o Pai. O bom ânimo de Jesus era algo real, e Ele deixou isso para mim e para você. Bata no nome do teu irmão de novo e diga assim: olha, tenha bom ânimo, meu irmão, para que você possa vencer o mundo. Isso foi uma introdução, porque eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, que é a base que eu vou usar para a ministração dessa palavra nessa noite. Nós vamos falar sobre um homem chamado Jefté, um homem que não é muito citado nas pregações, até porque a vida dele é um pouco controversa. Existem algumas pessoas que lembram de Jefté pelo voto que ele fez de sacrificar o filho, né? E existem pessoas que afirmam que ele sacrificou. Enfim, há controvérsia. Tem gente que acha que ele não pode nem ensinar nada para ninguém, porque aconteceu esse fato que a Bíblia cita de Jefté. Mas eu quero dizer que o nome de Jefté, ele está na galeria dos heróis da fé. E se o nome dele está lá na galeria dos heróis da fé, não é porque ele foi qualquer pessoa, é porque ele foi alguém que escreveu uma história bonita, que escreveu uma história de fé, e que merece que a gente pare nesse momento para falar um pouco da vida dele, para usar ele como exemplo para nós. Então eu quero que você abra em Juízes capítulo 11. Você já conseguiu abrir aí? Juízes capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Juízes 11, a partir do primeiro versículo. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu gostaria muito, querido irmão, que você lesse junto comigo. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande,
Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, o que eles fizeram, gente? Pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, o que eles disseram? Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? Eu vou ficar aqui no versículo 7, eu quero pedir a vocês que em casa, vocês façam a leitura do restante do capítulo. Mas nós estamos diante da história de vida de um homem chamado Jefté, como vocês já sabem. Na Bíblia, como foi lido aqui nos versículos do capítulo 11, a partir do versículo 1, Jefté é descrito como um homem valente e como um guerreiro valoroso. Diga comigo, homem valente e valoroso. Diga mais uma vez, homem valente e valoroso. Esse homem chamado Jefté, ele foi um dos juízes de Israel, foi um grande líder, que julgou Israel por 6 anos e libertou os israelitas da opressão dos amonitas. Mas se nós olharmos o texto, nós vamos começar a compreender que as origens de Jefté não favoreciam para que ele se tornasse esse homem valente e valoroso. A origem dele tinha tudo para fazer de Jefté alguém totalmente diferente. Jefté tinha tudo para ter um destino de derrota, de rejeição, de esquecimento, de abandono, de ressentimento, porque como a própria Bíblia nos conta, ele era filho de Gileade, nasceu na terra de Gileade, mas ele era fruto de um relacionamento fora do casamento de Gileade. Desculpem, Gileade se uniu a uma prostituta, se relacionou com uma prostituta. Essa prostituta, ela ficou grávida de um menino, e esse menino se chamava Jefté. O pai, quando estava vivo, manteve Jefté, mas depois que o seu pai morre, a Bíblia diz que os demais irmãos de Jefté, filhos da mulher de fato de Gileade, se uniram e falaram assim: olha, você não vai herdar a herança do nosso pai, não. Nós somos filhos de uma sua mulher, da mulher do papai e do casamento. Você é filho de uma prostituta, então nós não queremos você aqui conosco. Você não vai receber a nossa herança. E o relacionamento ficou tão difícil que a Bíblia diz que Jefté, ele tem que partir, ele é expulso de casa, e a Bíblia diz que ele vai para a terra de Tobi. Quando ele chega na terra de Tobi, a palavra de Deus diz que se une a ele, homens levianos se unem a esse homem chamado Jefté, e ele passa a habitar na terra de Tobi. Mas como nós sabemos, o tempo dos juízes era um tempo de altos e baixos, um tempo de altos e baixos na área espiritual. E o povo de Deus, nesse momento, na vida de Jefté, estava sendo oprimido
pelos amonitas. E eles vão atrás de Jefté, para que Jefté assumisse a posição de líder em favor daquele povo contra os amonitas. E a Bíblia diz que Jefté, ele, embora resistisse, mas ele se levanta e vai lutar contra os amonitas como líder de Israel, dizendo para aqueles anciões: olha só, vocês mandaram embora junto com os meus irmãos lá de Gileade, e agora vocês vêm aqui, vocês vêm me buscar para que eu venha lutar contra Israel. Eu sou bom com vocês se eu tomar a posição, se eu assumir a posição de líder de Israel. E assim eles aceitaram, e assim foi Jefté, e Jefté venceu a batalha contra os amonitas. Mas eu não quero falar hoje para vocês sobre a batalha. Eu quero dizer para vocês que da mesma forma que na vida de Jefté havia virtudes e poréns, porque se você for lá olhar no capítulo 11 do livro de Juízes, vocês vão ver que logo no versículo 1 diz o seguinte: era então Jefté o gileadita valente e valoroso, vírgula, porém, era Jefté o gileadita valente e valoroso, vírgula, porém, filho de uma prostituta. O fato é que Jefté, como cada um de nós, em nossa vida, em nossa história, temos as nossas virtudes e temos os nossos poréns. Todo mundo aqui, como Jefté, tem suas virtudes e os seus poréns da vida. Você entende isso? Olha para o teu irmão e diga para ele: você tem duas virtudes, mas você também tem os teus poréns. Sim, o que eu estou querendo dizer com esses poréns? Sabe o que acontece, queridos? Nós nascemos muitas vezes com algumas desvantagens. Como Jefté nasceu com desvantagens. No decorrer da nossa história, nós enfrentamos situações difíceis que deixam em nossa vida marcas. Isso muitas vezes são os poréns que nós temos em nossas histórias. Nós temos as virtudes, sim, mas também nós temos os nossos poréns. Nós muitas vezes recebemos uma herança familiar, nós temos um histórico de vida que muitas vezes são os poréns das nossas vidas. As virtudes desse homem, de Jefté, nós já sabemos, ele era valoroso, ele era corajoso, porém, a Bíblia diz que ele era filho de uma mulher prostituta. Eu imagino, queridos irmãos, que quando Jefté passava, as pessoas diziam: ah lá, olha só, Jefté, aquele cara ali, ele é um cara valoroso, ele é um cara corajoso, ele. Não é verdade? Um perguntava para o outro, aí falava assim, né? Realmente, ele é valoroso, ele é corajoso. Mas o problema dele é que ele é filho daquela prostituta. O problema dele é que ele nasceu daquela mulher. Sabe, havia sempre uma desconfiança com relação a esse homem chamado Jefté. Ele é filho daquela mulher que não presta. Ele é filho daquela mulher que talvez tenha trazido problemas para a família de fulano de tal e de ciclano. É uma mulher que tem uma índole ruim. Eu imagino que cada pessoa tinha alguma coisa, algum porém a falar de Jefté por conta da origem de Jefté, por conta da mãe dele ser uma prostituta. Interessante que em casa eu estava pensando nessa mensagem, pensando no que eu iria falar. Eu lembrei de um episódio que eu estava numa festa infantil e tinha uma criança nessa festa, e ela estava com algumas pessoas que eu conhecia, era uma criança diferente. Eu perguntei: quem é esse menino? Quem é essa criança? Aí a pessoa falou assim: ah, isso aqui, a mãe do fulano adotou essa criança. Aí eu falei: ah, ele é adotado? Sim, sim, porque a mãe dele era uma cracuda. A mãe dele rejeitou ele. A mãe dele abandonou ele. E por ela ter abandonado
abandonado ele, a fulana de tal pegou para criar. Pegou com a história de que a mãe voltaria dias depois para buscar, mas a mãe simplesmente largou a criança lá e foi embora. E aí a criança está até hoje na mão da fulana de tal, criando essa criança que é filho de uma mulher drogada que abandonou o filho. Então eu olhei para aquela criança e comecei a pensar, logo me veio na mente, meu Deus, o que vai ser do futuro dessa criança? Aí eu comecei a pensar o seguinte: será que essa mulher usava crack quando ela estava grávida dessa criança? Porque se isso aconteceu, a droga, infelizmente, ela passa para a criança. Existem crianças que já nascem dependentes químicos por causa da mulher que na gravidez usou determinada droga. Eu fiquei parado há um tempo olhando para aquela criança, e quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei disso. Aquela criança que era filha de alguém me fez parar, me fez refletir sobre a vida daquela criança. Imagine você no tempo dos juízes, na situação em que Jefité estava, como as pessoas olhavam para Jefité. Quantos de nós em nossa história, amados irmãos, nós temos esses poréns, sabe? Olham para as pessoas, olham para nós, para as pessoas ao nosso redor e falam: a fulana é muito simpática, ela é ótima, muito trabalhadeira, mas o pai dela é mó 71. Vocês já ouviram isso? Situações assim. O pai dela não presta, ela é maravilhosa, o pai dela, meu Deus. Aquele rapaz ali é um rapaz legal, pô, gente boa aquele menino, mas a família dele, olha, aquela casa é só confusão, só descobre irmão drogado, é só perturbação para dentro daquela casa. Meu Deus do céu, acontece isso, gente? Aquele rapaz ali, pô, o cara é até de confiança, o cara é até honesto, mas a família dele toda, meu Deus do céu, a família dele, olha, é chave de cadeia aquela família, ó. Deve a todo mundo, cria problema com todo mundo. Aqui na área, não se salva ali, é aquele menino ali que é o melhorzinho ali da casa, porque aquela família ali. Eu quero dizer para você, se em algum momento da tua vida tu ouviu isso, ouviu algum porém na tua vida, eu quero dizer para você: joga esse porém para longe, não deixa esse porém te paralisar e vá adiante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma nova história. Deus quer escrever algo novo na tua vida que não tem a ver com esse porém que você tem. Oh, meu Deus, que Deus glorioso é esse, que Deus maravilhoso é esse. Jefité não era aceito pelos seus irmãos. Jefité não tinha direito à herança porque os seus irmãos não queriam dividir a herança com eles. Mas o nome de Jefité é algo que me chama a atenção. O nome de Jefité quer dizer, tem o seguinte significado: Deus abre. Deus abre, ou Deus proporciona. Mas quando você olha para a vida de Jefité, parece que as portas estão todas fechadas, parece que tudo está trancado, parece que a gente só vê coisa que não vai dar certo, nada vai dar certo. Mas eu quero dizer para você o seguinte nessa noite: mesmo que você tenha começado mal, eu quero dizer que Deus tem um fim de bênção para a tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga assim: eu creio que Deus tem para mim um fim de bênção. Porque quando nós olhamos para a vida de Jefité, nós olhamos para ele como um líder improvável. Como é que esse cara poderia ser um líder? Mas Jefité, ele começou a ressignificar a sua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: ressignifique. O que é ressignificar? Ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de você transformar algo ruim em algo bom. Existe um autor que diz o seguinte: ressignificar é pegar todos os seus caquinhos e construir uma realidade a partir da sua experiência de vida.
É você pegar tudo aquilo que quebrou na tua vida, tudo aquilo que você viu que foi destruído, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que é um porém na tua vida. Você pegar aqueles caquinhos todos e você falar o seguinte: com Jesus eu vou reconstruir. Com Jesus eu vou começar tudo de novo. Quando nós olhamos para a vida de Jefté, nós vemos que as circunstâncias puxavam Jefté para a dor, puxavam Jefté para o erro. Lá no versículo 3, quando ele fugiu para Tobi, a Bíblia diz que se juntam a Jefté e começam a sair com ele pessoas levianas. E o que é uma pessoa leviana? Leviana é uma pessoa que não tem seriedade, é uma pessoa insensata, precipitada, que não tem noção do que é prudência, que não tem sabedoria, que não consegue ponderar. Essa pessoa leviana é uma pessoa irresponsável. Essas pessoas começaram a se unir, a andar com Jefté. Mas eu quero dizer para você, quando você resplandece, ao invés de você pegar a leviandade do outro, você começa a resplandecer na vida do outro, você começa a ser luz na vida do outro, você começa a acrescentar coisas boas na vida do outro, porque embora esses homens comecem a andar com esse homem chamado Jefté, eu quero dizer para você, Jefté não mudou o fato dele ser um homem corajoso, um líder de verdade, um homem de fé. Eu quero dizer para você, por mais que as situações tentem te empurrar para baixo, eu quero dizer que Deus já preparou um destino para você, e esse destino já está traçado, esse destino já foi declarado, esse destino já foi escrito. É necessário que você ande nele. Aleluia! Deus preparou para você. E às vezes na nossa vida nós temos tudo para fazer errado, não temos, Deus? Nós temos todas as justificativas humanas para fazer errado. Nós temos todas as justificativas para desviar do caminho. Nós temos todas as justificativas para voltar às nossas origens, ou mesmo dar vazão à origem que não foi nem você que começou. Mas eu quero dizer, é noite de você se colocar como Jefté e dizer assim: eu não vou me deixar ser levado, não. Eu não vou me deixar levar. Olha para o teu irmão e diga para ele isso, profetiza para a vida dele e diga para você mesmo: eu não vou me deixar levar. E diga para o teu irmão: você não vai se deixar levar, você não vai se deixar levar. A Carmen, que já foi membro dessa igreja, ela sempre dizia: você nasceu para dar certo. Eu gostava quando ela falava isso. Você nasceu para dar certo. E é realidade. Eu quero dizer para você que ninguém nasce por acaso. Você não nasceu por acaso, sabe por quê? Você é projeto de Deus. Você é propósito de Deus. Você não é o seu passado. Você não é sua história de dor. Você nasceu para vencer. Você nasceu, meu irmão, para superar. Talvez você tenha entrado hoje aqui dizendo: eu não estou aguentando, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir levar isso, eu não vou conseguir vencer isso. Eu quero dizer, você vai vencer sim, porque dentro de você há uma potência colocada por Deus, e Deus ele vai te capacitar para você vencer, para você transpor. Para de viver no passado, para de viver da tua história de dor, para de viver das tuas origens. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de nós. Deus falando, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí o Senhor diz: olha, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quando Deus fala isso para o povo, Deus fala em um contexto de cativeiro da Babilônia. Mas Deus
naquele momento do cativeiro, Deus reafirma a sua promessa. Deus diz para aquele povo: olha o que eu penso de vocês, o meu plano para vocês, o meu propósito para vocês não é vocês ficarem a vida toda nesse cativeiro, não. Não está pensando, vocês estão pensando que eu estou alegre porque vocês estão no cativeiro? Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, é pensamento de paz, é coisa boa. Eu quero dizer que Deus só pensa coisa boa para você, querido irmão. Você entende isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele só deseja aquilo que é bom. Deus só tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Esses são os pensamentos que Deus tem. Esse pensamento que Deus tinha com relação àquele povo que estava no cativeiro. Mas Deus dizia para aquele povo: olha só, então vocês vão me invocar, porque 70 anos de cativeiro gravado, quando terminar esses 70 anos, eu vou resgatar vocês, vocês vão me buscar, vocês vão orar a mim, e eu vou ouvir vocês, e eu vou tirar os cativos todos de lá da Babilônia, eu vou levar vocês para a terra de vocês. Por quê? Porque o plano de Deus era tirar aquele povo de lá, mas eles deveriam buscar a Deus de todo o coração, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Olha para o teu irmão, diga para ele: o tempo da dor, da frustração, da angústia, da solidão vai acabar. Diga para o teu irmão, pergunta para ele: você crê nisso? Para de se fazer de vítima. Quantas das vezes, diante das circunstâncias, nós nos fazemos de vítima? Você não é vítima porque você está vivendo esse problema, porque talvez até você tenha contribuído para que você estivesse nele. Talvez você tenha contribuído para estar hoje chorando. Mas eu quero dizer, não é por isso que você é vítima. Você não é vítima. Encare seus problemas de frente. Encare as dificuldades de frente. O problema está aí? Tá, então tá bom. Eu vou enfrentar esse problema. Eu vou ter que ir adiante desse problema. Quando nós olhamos para a vida de José, quem lembra aqui de José? Todo mundo lembra de José, né? Quando você olha para a vida de José, você vê que José, ele teve uma trajetória, e José tinha tudo para se sentir vítima do mundo. A Bíblia diz que esse menino, ele foi vendido por seus irmãos, ele se torna escravo, ele é traído, ele é colocado dentro da prisão. Mas em todos os momentos da trajetória de dor, de dificuldade, de solidão pela qual ele passou, nós não vemos um momento José como vítima no local de aflição dele. Pelo contrário, em todo local que ele ia, ele se sobressaía. Ele nunca se colocava como vítima, ele nunca se rendia, não. Mas ali, no lugar onde ele estava, no lugar da aflição, no lugar da dor, ele assumia uma posição diferente, porque ele era diferente. Ele estava ali para resplandecer. José era a luz, e aonde ele estivesse, ele iria resplandecer. Aonde ele estivesse, ele iria brilhar. Não importa se por traição ele estava ali, não importa a condição que ele estivesse ali, ele nasceu para dar certo, ele nasceu para vencer, ele nasceu para superar. Então dentro da prisão ele superava, na casa de Potifar ele superava, e quando ele chega no reinado de Faraó, ele é elevado à condição de governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele nunca se fez de vítima diante das lutas e das aflições, mas ele resolveu resplandecer no meio de cada uma delas. E quando nós vemos ele no auge da sua grandeza, o seu filho nascendo, e ele dando o nome do filho dele de Efraim, e dizendo o seguinte: eu estou dando o nome dele de Efraim, sabe por quê? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nesse lugar da aflição, da dor, nesse lugar que todo mundo me viu, dentro do poço, na casa de Potifar, dentro da prisão, é nesse lugar que todo mundo está me vendo,
do lado de Faraó, tomando as decisões para todo o Egito. Sabe por quê? Porque ele decidiu superar. Eu não vou ficar nessa posição, eu vou superar. Balança o ombro do teu irmão, dá uma chacoalhada com carinho, com amor nele e diga assim: olha, desperta, meu irmão. Quem disse que a terra da aflição é para te destruir? Quem disse que a terra da aflição ela só serve para te fazer sofrer? Terra da aflição tem aprendizado. Terra da aflição tem desenvolvimento. Terra da aflição tem maturidade. Terra da aflição tem capacitação. Terra da aflição tem jeito de você resplandecer nela. Você crê nisso? Digam glória a Deus. Se José não tivesse superado as aflições, ele nunca chegaria a governador do Egito. Ele nunca chegaria. Mas por causa dessa capacidade de superação, que é a mesma coisa que resiliência. Diga comigo essa palavrinha, que não é nem muito usada. Fala comigo, resiliência. Quem aqui estudou, o pessoal aí do ensino médio, né? Que nem se fala mais segundo grau, né, gente? E eu aqui, antiga, falando. Enfim, o pessoal aí do ensino médio sabe que a resiliência é um conceito que vem da física, né? Nós estudamos isso, temos uma ideia mais ou menos, né? É uma propriedade, a resiliência é a propriedade de alguns materiais, né? De voltar ao seu estado normal depois de ser submetido a uma máxima tensão. Por exemplo, o elástico tem resiliência, porque você puxa o elástico, no máximo ele faz o quê? Ele volta. Mas quando se trata de ser humano, né, eu quero dizer que nós também, como ser humanos, na experiência do ser humano, nós também podemos ter resiliência. Porque resiliência, na experiência do ser humano, é a capacidade do ser humano de superar as adversidades. E aí existe um autor que eu achei muito interessante, Kelly Jung. Ela diz que o problema não é o problema é a sua atitude com relação ao problema. O problema não é o problema em si, o problema todo mundo tem, mas qual é a tua atitude em relação ao problema? Aí vai se tornar um problema maior. Dependendo da atitude que você tem diante do problema, aquele problema pode se tornar um grande problema. Ou aquele problema pode se tornar um pequeno problema. Ou pode até deixar de ser um problema, dependendo da atitude que você tem diante do problema. E eu quero perguntar a você qual atitude que você tem tido diante dos problemas e das adversidades que tem vindo contra você. A Bíblia diz que Jefté, sabe o que ele faz? Ele supera o estigma que colocaram. Porque Jefté era um homem rotulado. Ele era o filho da prostituta. Eu dou glória a Deus, né? Que às vezes as pessoas olham para mim e falam: quem é você? Aqui, aquela dali é filha da irmã Nancy. Eu fico toda orgulhosa. Por quê? Porque eu sei que a minha mãe teve uma história de vida de uma mulher guerreira, uma mulher espiritual, uma mulher que investiu muito da vida dela na obra de Deus, que deixou marcas lindas na vida de muitas pessoas, que ajudou muitas pessoas. Quando as pessoas falam que é a filha da irmã Nancy, eu fico, desculpa, tá, querida? Sou filha da irmã Nancy. Glória a Deus por isso. Mas imagine a história de Jefté. Quando falar para ele, Jefté, a mãe de Jefté é uma prostituta. Imagine como Jefté ia ficar. Será que isso soava bem aos ouvidos de Jefté? Jefté era alguém rotulado. Rotulado por causa de quê? Por causa do passado. Do passado que não era nem dele, nem pertencia a ele. Eu quero dizer para você, esclarecer a você, que quem gosta de rotular é o diabo. O inimigo das nossas almas, ele é profissional em rotular e condenar. Você sabia disso? Principalmente por causa do nosso passado. Ele gosta de pegar o teu passado, rotular você, condenar você. Mas eu quero dizer para você, por mais que o inimigo da tua alma
ele tente colocar rótulos sobre a tua vida, Jesus, ele te dá um novo nome, ele te dá um nome novo. Ele não usa o rótulo que o diabo colocou sobre a tua vida, ele não usa o teu passado, mas Jesus, ele deu a você um novo nome. Hoje você não é o rótulo do passado, hoje você é filho de Deus, hoje você é nação santa, hoje você é sacerdócio real, hoje você é filho abençoado. Oh, meu irmão, a intenção do diabo é exatamente essa, é apontar o teu passado. Sabe por quê? Quando o inimigo da nossa alma, ele aponta o passado, ele faz isso com o intuito de paralisar o nosso presente e comprometer o nosso futuro. Por isso que ele fica tentando usar o teu rótulo do passado. Eu não sei qual é o teu passado aqui, eu não quero ressuscitar o teu passado, porque eu quero dizer que o teu passado já foi lançado lá no mar do esquecimento. Se você largou ele, se você se arrependeu, ele já foi lançado no mar do esquecimento. Mas Satanás, ele quer pegar o rótulo do passado e colocar sobre você, para que você comprometa o teu presente, ou melhor, para que você paralise o teu presente e para que você comprometa o teu futuro. Mas quando Satanás, ele vier contra a tua vida, querendo te rotular, você vai dizer para ele: olha só, Satanás, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sou uma nova criatura, eu não sou mais quem eu era, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Erga a sua mão, dá um glória, dá logo glória misturado com aleluia. Mas enquanto todo mundo rotulava, estigmatizava, eu quero dizer que o Deus bondoso, o Deus todo-poderoso, olha para esse jovem, para esse homem chamado Jefté, e vê nele um vaso de grande utilidade. Eu quero dizer para você, aonde ninguém vê nada, Deus está vendo preciosidade. Você é precioso para Deus. Bata no ombro do teu irmão e diga para ele: você é precioso para Deus. Diga: você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Deus olha para Jefté e vê em Jefté grande utilidade. Não adianta, meu irmão, o mundo, as pessoas, a tua família quererem rejeitar aquilo que Deus escolheu. Deus te escolheu. Não adianta quererem rejeitar, mesmo que queiram rejeitar. Eu quero dizer que aquilo que Deus escolheu, ninguém vai conseguir rejeitar. E a Bíblia diz que foram, lembra que eu falei no início com vocês? Foram até Tobi para buscar Jefté, reconhecendo que as virtudes que Jefté tinha vinham de uma capacidade, de uma potência que Deus havia colocado sobre a vida de Jefté. Que Deus havia dado essa potência a Jefté, para que Jefté superasse as maiores dores, os maiores estigmas, os maiores rótulos, para que ele superasse o passado. Quem um dia te rejeitou, se você continuar na presença do Senhor, um dia vai ter que reconhecer as virtudes de Deus na tua vida. Quem te rotulou no passado, aquela dali, ó, é filha aquela família não presta, aquela gente ali, ó, aquela casa ali é tudo moleque não presta, aquela ali é mais uma, vai ser mais uma. Quando você começa a andar com Jesus, chega um tempo que as pessoas têm que reconhecer que você não é mais uma não, que você tem a potência daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, que você é nova criatura. Olha para o teu irmão e diga: você vai resplandecer, meu irmão. E para terminar, quero dizer para vocês que a história de Jefté, ela se passou num lugar chamado Gileade. Diga comigo: Gileade. Gileade.
É de lá que vem a expressão do bálsamo de Gileade. Quem aqui já ouviu falar do bálsamo de Gileade? Amém. Ao bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Não é isso? Todo mundo canta isso. O bálsamo de Gileade, queridos, ele era produzido através de um arbusto, uma planta, que produzia uma seiva branca, uma seiva viscosa, era de grande valor para a cura da inflamação. Gileade era um lugar conhecido, porque era um lugar que produzia aquele bálsamo. As pessoas iam até ali para buscar aquele bálsamo, para a cura das suas enfermidades físicas, para a cura das suas inflamações, as inflamações do corpo. Daí o bálsamo de Gileade está lá em Gileade. Mas quando nós olhamos para a vida de Jefité, ele nasce em Gileade. Ele nasce no lugar da cura. Mas ele é um homem que enfrenta o preconceito, a dor, a expulsão da família, dos seus irmãos. Ele é um homem que experimenta o rótulo na sua existência. Eu quero dizer para você que nós não temos hoje mais um Gileade territorial. Mas eu quero dizer para você que hoje o bálsamo de Gileade é o poder curador do Espírito Santo que está aqui nesta noite para te curar. Você crê nisso? Gileade não é mais um território, mas Gileade é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que está para você, que está a teu dispor nesta noite, que pode ser liberado para a tua cura. Não importa se você entrou aqui como um Jefité, não importa se você entrou aqui se sentindo como esse homem, não importa se você entrou aqui achando que você não pode superar as lutas da vida, os problemas, a história que você viveu, a história que te marcou, os problemas que você passou, o estigma que você sofre, as dores que você enfrenta, porque só Deus conhece o teu interior, só Deus sabe das suas dores, só Deus sabe quando você está no teu travesseiro, quando você conversa consigo mesmo, o que você fala com você, o que você sente diante das situações, diante dos problemas, diante das declarações das pessoas, diante daquilo que você vê, diante daquilo que você vive, diante da vida que você tem. Só Deus sabe, só Deus conhece. Mas se você entrou aqui hoje como Jefité, eu quero dizer para você que há bálsamo em Gileade, que há cura aqui nessa noite para você, que há restauração aqui nessa noite para você, que há cura para a filha de Sião aqui nessa noite, que há restauração para a tua vida aqui nessa noite, que você vai sair daqui, mas você não vai sair com esse peso mais nas suas costas. Sabe por quê? Porque a unção de Gileade está aqui para trazer restauração sobre você, e você não vai sair daqui pesado, você vai sair daqui leve hoje, você vai sair hoje daqui diferente. Talvez você tenha entrado aqui falando das suas limitações. Eu tenho limitação aqui, aqui, aqui. Joga as imagens de novo ali. Joga as imagens de novo ali, por favor. Isso. A igreja pode ficar de pé. Quando eu olho para essas imagens, isso. Quando eu olho para essas imagens, eu penso o seguinte: qual é o meu problema mesmo, hein? Qual era o teu problema mesmo? Esqueceu, né? Qual era mesmo o teu problema? Qual era mesmo o teu problema? Eu não estou aqui desmerecendo o problema de ninguém, mas eu estou querendo dizer a você que você pode superar, que você pode vencer,
que você pode ressignificar e que você vai vencer em nome de Jesus. Erga a tua mão ao céu e diga: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos louvar o nome do Senhor e você vai fechar os seus olhos nessa hora. O Senhor hoje Ele vai renovar suas forças, hoje Ele vai te levantar, hoje Ele vai te erguer, hoje Ele vai te dar vigor espiritual, hoje Ele vai fortalecer essa potência que já há em você, e você vai sair caminhando essa semana triunfalmente. Você vai, talvez, se você tinha planos, tinha projetos que você já tinha inventado, que você já tinha pensado: ah, não tem mais jeito, ah, não tem mais solução. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui caminhando altaneiramente, retomando a tua vida, retomando aquilo que você precisa viver, aquilo que você precisa fazer. Eu creio nisso. Você vai retomar a tua vida espiritual, você vai retomar a tua comunhão com Deus, você vai retomar o teu relacionamento, você vai retomar, porque o Senhor é aquele que vai te dar força para você ir além. Aleluia. As frustrações, as